Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Grego 3. Estamos na sala de Grego 3, quase não sai, e nós vamos hoje prosseguir o nosso curso. Já estamos finalizando o Grego 3, mais aí um semestre, de uma forma que nós não nos encontramos fisicamente, mas tivemos o privilégio de fazer a caminhada aqui juntos, ok? Convido você a tomar um café. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família e com a sua igreja. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, que o teu nome seja glorificado e a tua bênção esteja sobre mim, sobre os meus irmãos e amigos que vão participar desta aula, aqueles que vão assistir o vídeo a posteriori, que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando a tua graça nesta oportunidade. Queremos te louvar, te bendizer em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos hoje fazer exercícios de infinitivos e vamos da matéria de subjuntivo, a sintaxe dele, que é muito importante. Essa aula e a outra são aulas importantes porque é o uso do subjuntivo. Então, convido você, vamos lá para a tela. Espero que esteja tudo bem com você. E é isso aí. Nós vamos então. São três coisas que nós queremos atingir hoje, os nossos objetivos. Primeiro, correção dos exercícios, né? Do parágrafo 423, letras A e B. Uma breve revisão da morfologia do subjuntivo, lição 61. E a sintaxe do subjuntivo, lição 62. Então, são essas três coisas que nós queremos atingir. Vamos para a correção do parágrafo 423, são exercícios que exigem mais da nossa atenção. Então vamos lá. Kyrios estin meth himon entoinai rimas metalto. Então toda vez o met é o meta, é a preposição quando vem com um genitivo na frente, quando é uma preposição que exige genitivo, então a tradução é com. Senhor é convosco, enai é ser ou estar, né? O Senhor é convosco enquanto estiver, ou vou ao pé da letra, né? Em estar-vos com ele. Então, a tradução ao pé da letra é a seguinte: o Senhor está convosco à medida que vós estiverdes com Ele. Né? Então, aqui está falando de estar o Senhor com aquele que está com Ele. O Senhor está convosco enquanto vocês estão com Ele. Então, falando da relação de compromisso entre o Senhor e o seu povo. Lá em 2 Crônicas 15, 2. Então, ao pé da letra, o Senhor está convosco em estar-vos com Ele. Depois, estilizando, o Senhor está convosco enquanto vocês estão com Ele. Salmo 92, 1. Agathon, psalei to onomati su ripsiste. Altíssimo. Então, agaton é bom. Bom, aí não tem o aqui. Bom é o que? Salmodiar ao nome de ti, ao teu nome. Bom é salmodiar, ou cantar louvores ao teu nome altíssimo. Bom é salmodiar ao teu nome altíssimo. Aqui nós temos visto o exemplo de infinitivos, né? Einai, o infinitivo do verbo ser. Psalem, infinitivo de psalo, ou seja, eu salmodio, eu canto. Exestin tois sabassin agathon poiesai e cacopoiesai. Isso aqui é um ou, conjunção. Exeste tem no parágrafo 422, é lícito.
Então a tradução é lícito aos sábados, bom, bem, boa, obra praticar ou praticar o mal, né? Isso aqui é um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Então, tá no PDF, não muda. Mas vocês mudem aí em casa. Então, essa palavra aqui, é lícito aos sábados praticar o bem ou o mal? Tá? Então, o que é o ilícito aqui? Tois sabacim, isso aqui está no parágrafo 422. Ele dá esse spoiler aí. Aos sábados, bem fazer ou mal? Kakopoiesai, fazer o mal. E o ponto de interrogação que eu esqueci. Kyrie, Senhor, didaxon, ensina a nós, ou nos ensina, proseu resthai. Proseu resthai está aqui no caso, ensina-nos a orar, Senhor. Está aqui, ó. Senhor, ensina-nos a orar. Então, esse aqui, proseu re. O proseu re, ele é um verbo, isso é importante você lembrar, ele é um verbo anômalo. Lembra disso? Verbo defectivo. Então, ele tem a cara de médio passivo, mas a ação dele é ativa. Então, esse aqui vai cair exatamente na voz médio passiva do proseu romai, que é o proseu res thai. Então, eu tenho cara de médio passivo, mas eu vou traduzir, perdão, que eu abri o Word aqui, não era para ter aberto. Deixa eu voltar aqui. Eu traduzi aqui, ó. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Orar. Então, esse verbo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, proseuomai, é o verbo anômalo ou defectivo. Então, na voz médio passiva vai ser isso aqui, mas a tradução dele é ativa. Então tem que colocar um infinitivo ativo. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Foi o que os discípulos pediram lá em Lucas 11, 1. Lucas 16, 13, o 10, de nenhum modo, ou não, ou nada, dinatai, duci, Kyrios, duleoen. Isso aqui tem um infinitivo do leon, servir, está no presente, na voz ativa. Então, aqui traduzindo ao pé da letra, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, né? Dinatai, ele pode o quê? Dois senhores servir. Então a tradução fica o quê? De maneira nenhuma alguém pode dois senhores servir. Então, coloca eu coloquei aqui a declinação, né, a denominação, dinatai. E aqui, se você quiser melhorar essa frase, você pode colocar aqui, ó, de maneira nenhuma podereis ou podeis servir a dois senhores, ou alguém pode servir aos dois senhores, porque aqui está na terceira pessoa, tá vendo? Ó? Dinatai, ele serve, ou ele pode, né? De maneira nenhuma o Senhor. Sim, aqui está na dinamai, dinatai, né? Então, de maneira nenhuma podereis servir a dois senhores. Aqui é o poder, né? Dinamo, dinamai. Edei de auton dierresthai diates samareias. Edei. Essa aqui eu fiz a pesquisa, João 4:4, ó. Então, dierresthai vai ter o quê? Presente do infinitivo médio do verbo dieromai. Porém, é necessário, essa palavra aqui, ó, significa é necessário, porém é necessário, ele dierrestai, que eu fiz aqui a análise dela,
presente infinitivo médio de erromai, né? Então, assim, porém é necessário, a tradução também é ativa. Porém é necessário ele atravessar o quê? Atravessar por meio do território dos samaritanos. Então, assim, de erromai é isso, atravessar por, né? Por meio dos samaritanos, não é do povo, é do território. Então, quando a gente vai traduzir, a gente acrescenta do território. E o diácono genitivo por meio, né? Então, assim, é a mesma coisa que você tem que olhar aqui na frente da preposição. No caso aqui é um genitivo, então é por meio ou então através, que é aquela linha diagonal que a gente viu nas preposições. João 4:4, João 12:21. Kyrie, Senhor, Thelomen, Thelo, to Yesu, idem, idem. Esse aqui ele dá também um spoiler do João 12:21. Senhor, nós queremos, Thelo, ver. Idem, auristo infinitivo ativo do verbo oral. João 12:21. Senhor, nós queremos ver. Né? Thelo. Thelo. É isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Thelo. Agora me deu um branco. Thelo 242. Pá. 242. Quero, é isso mesmo. Então estou certo, o branco estava certo. João 12:21. Idem auristo, né? Que é ver. Ver. Muito, muito interessante que é o auristo infinitivo ativo do verbo oral. Tá aí. Muito, muito interessante. Isso a gente consulta, meus irmãos, uma tabela, né, para saber. Filipenses 1:21, emoigar, tozoe, tozen, Christos kai to apothanen, kerdos, lucro. Porque a mim o viver. Isso aqui é o infinitivo de zal, o viver. Cristo e to apothanen, que vem de apothinesco, morrer uma morte com um propósito, morte violenta. Lucro. Então, para mim, o viver, Cristo. Para mim, o viver é Cristo, que está suprimido o verbo ser. E o morrer é lucro. Tá? Filipenses 1:21. E aqui eu ponho a análise toda certinha para te orientar. Aqui, zen, presente infinitivo ativo do verbo zal. E Cristo, morrer, apothanen, auristo infinitivo ativo. Apothinesco, né? Que é o verbo eu morro. É lucro. Então, essa é a tradução. 2 Timóteo 2:24. Dulon de Kyrio udei marresthai. Então aqui, dulon, porém o servo do Senhor não dei marresthai. Deixa eu ver aqui que eu esqueci esse verbo. Marresthai. Vem de marromai, né? Então, brigar. Porém, o servo de Cristo não precisa ou não é necessário brigar. Então, esse verbo aqui é necessário. Dei. É necessário. Próximo. Tahius eistoakusai. Brados eistolalesai. Então, rápido, né? Para ouvir, ou seja,
pronto, que é a tradução que a gente vê nas nossas Bíblias, geralmente é assim, rápido para, daqui que vem táxi, tá? Tarhus, táxi vem daqui, Tarhus, rápido para o, e aqui vem o cu, a cu sai. Só o sigmazinho aqui já mostra que ele está na voz ativa do auristo, do infinitivo auristo. Então, rápido para ouvir, devagar para o falar, de laléu, lalesai. Também infinitivo auristo, infinitivo auristo. Axios eilaben to biblion kai anoixai, autor. Axios eilaben to biblion kai anoxais, que é o autor. Então, a tradução desse aqui, Apocalipse 5, 19, 5, 9. Né? Então, esse aqui eu não fiz, irmãos. Eu vou ficar devendo para vocês, tá? Axios ei labento biblion. Eu tenho que dar uma pensadinha. Esse aqui eu esqueci de traduzir. Deixa eu ver se... digno tu... Ah, sim, digno. Axios, ei, segunda pessoa do verbo ser no presente. Então, digno és tu de receber, de lambano, tá? Então, de receber o livro e anoxai autor. Esse aqui eu não lembro esse verbo. Deixa eu ver se ele tem aqui. Ah, sim. Anoxai. Anoxai tá no infinitivo. Então, assim, digno és de receber o livro e abri-lo. Tá aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar. Tá no PDF, irmãos. Eu não posso. Então, ó, vocês ponham aí. Axios, tá aqui no 422, parágrafo 422. Que é digno, é um adjetivo. Então, ei vem de eimi, ei. Então, digno és tu de abrir, laben. Isso aqui está no presente, infinitivo presente ativo. O livro, to biblion, e anoixai, abri-lo, porque anoigo é eu abro. Anoxai está no infinitivo ativo do auristo. Então vocês escrevam aí quando vocês puderem. Digno és de abrir o livro e digno és de receber o livro e de abri-lo. Então essa é a tradução. Rimas bulamai einai decaduo apóstolos tu Israel. Então, vos, o que? Bulomai, Bulomai, eu quero também. Então, vos quero ser, né? Eu quero ser 12 apóstolos de Israel. Eu quero ser a vós, né? Vos. Eu quero vos ser 12 apóstolos. Eu quero ser. Então, ao pé da letra, eu coloquei aqui, ó. Vos quero ser 12 apóstolos de Israel. Eu quero ser a vós um dos 12 apóstolos de Israel. Agora ficou redondinho, tá ok? E, por último, parágrafo 794, que é a música. Elfen, né? Então, erromai, fui ou venho. Fui ou vim. O que? Aqui, querisei.
pregar, servir e pastorear. Não é? Aqui ao pé da letra é de, mas a tradução lá que o Francisco Leonardo põe é para. Então, vim para pregar, em servir e pastorear. Essa é a tradução, mesmo com um tu aqui. Deve ter alguma explicação, mas eu não consegui enxergar. Porque se você for colocar o pé da letra, então eu fui. Vamos colocar o fui. Na verdade é ele. Ele foi de pregar. Ele foi de ensinar e de pastorear. Ele vai, né? Eu fui, ele veio. Ele veio de pastorear, ele foi de pastorear. Então fica sem sentido. Então aqui está com a cara de objetivo. Então você vai colocar o elten e o tu, a tradução é para pregar, para servir e para pastorear. Essa é a tradução que Francisco Leonardo deu lá atrás, tá ok? Então é isso. Vamos agora para a letra B. Letra B, vamos lá. É necessário obedecer à palavra do Senhor, irmãos. Então, é necessário dei, que a gente viu lá atrás, obedecer, hipakoin, obedecer hipakuo. Então, é necessário obedecer às palavras do Senhor, adelfe. Aqui é que eu não lembro se é adelfe ou adelfoi, tá? Então, adelfe é no singular. Eu não sei, pelo menos eu não lembro, irmãos, é porque é no vocativo, ok? Então tem que ver isso aqui também. Quem quer ler a carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma? Quem quer ler? Quem? Pronome interrogativo, tis. Tis, deixa eu ver se eu acho aqui para indicar para vocês. Não vai dar nem para escrever aí, porque está no parágrafo 770. 770. Tá? Então, pronomes interrogativos e pronomes indefinidos. O tis. Então, quem quer bulestai, thai, quem quer ler? Então está aqui na voz médio passiva bulomai, bules, thai, infinitivo. Quem quer ler? Anagnoske, quem quer ler? Anagnosken, anagnosko ou anagnosken? O infinitivo presente. Né? Quem quer ler a carta? Então, o acusativo de a carta, ten epistolen. Carta de quem? Tu, apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo. Né? Então, aqui, ó. Tu, apóstolo Paulo. Todos no genitivo. Te, ecclesia. Então, a igreja no dativo, ecclesia, em Roma. Então, em, e tá do jeitinho aqui em Rome. Então, Romai Rome, né? Então aqui Rome no dativo, Roma no dativo vai dar em Rome, igualzinho está lá aos romanos, tá? Tis bules thai anagnosken ten epistolen tun apostolo Paulo ten ecclesia em Rome. E é interessante você notar que tem o rho aspirado, a aspiração forte em cima do rho. O rho tem aspiração, não se esqueça disso. Não pode ser desfeita a escritura. Isso aqui está lá em João 10,35. O dinatai, não pode. Dinamai, dinatai.
Então, a escritura, sujeito, não pode o quê? Não pode ser desfeita. Então, isso aqui tem que ser na voz passiva. E detalhe, na voz passiva do auristo, infinitivo auristo passivo. É assim que está nas escrituras, tá ok? Porque pode passar a ideia aqui, que eu posso traduzir se eu não tiver o texto bíblico, como presente. Mas o presente e o auristo do infinitivo, eles praticamente se equivalem. A diferença é a continuidade, que o presente tem um caráter de presente contínuo e o auristo tem um caráter de pontualidade, pontual, tá ok? Então, tá aí os exercícios da aula passada. Agora vamos para essa aula que é muito importante. Uso, a sintaxe do subjuntivo. A gente viu? Vamos dar uma passadinha na aula passada. Passadinha no que nós vimos. Então, assim, é importante isso para que nós possamos fixar. Ok? Vamos para lá. Eu abri de novo o Word, não precisava, porque está em outro arquivo. Uma breve revisão. Então, a revisão que nós temos aqui, primeiro a forma do subjuntivo. Então, você tem a forma do subjuntivo, veja, o presente, você só vai mudar a primeira pessoa igual. As outras pessoas, onde tem epsilon, você vai colocar eta, né? Então, você vai colocar eta e iota subscrito nessas duas pessoas. E aonde tem ômicron, você vai colocar ômega. Tá aqui, ó. E tá aqui também. Tá? Onde tem o ômicron ou, que é o ditongo. Você coloca o ômega. E aqui, você pega o ativo presente, né? A mesma coisa você faz aqui no médio passivo com relação ao presente, médio passivo com relação ao presente do indicativo, e nós vamos montar o subjuntivo. Sendo que aqui o auristo você vai ter o que? A característica do sufixo temporal sigma. Então você vai acrescentar o sigma aqui em todos aqueles do presente. Vai ficar o que? O auristo subjuntivo, né? Então, você tem isso na voz ativa, na voz média, na voz passiva. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui, então, por exemplo, o subjuntivo do EMI, o, es, e, iota subscrito, o iota subscrito, homem, et, o, sim. Então, esse aqui é o subjuntivo do presente, do tempo presente. Agora, o subjuntivo do verbo emi, já falei aqui, não é? Já repeti no 530, tá aqui, ó. Então, essa é a repetição que eu queria fazer. E outra coisa, o negativo do subjuntivo não é ou, é me. Então, não é novidade, porque sabemos que ou é o negativo do modo indicativo unicamente. Todos os outros modos, subjuntivo, optativo, imperativo, infinitivo e particípio, usa o me. Ok? Então ele dá o exemplo aqui: me lues que tu não soltes, o lues tu não soltas. Então agora, entrando na terceira parte, na sintaxe do subjuntivo. A forma é muito fácil do subjuntivo. Agora a sintaxe, essa parte é muito, muito interessante e importante. Então, veja, o uso do subjuntivo. Luomen, soltamos, do indicativo rina luomen, para que soltemos. E tem uma finalidade, para que soltemos. Então o subjuntivo vai trabalhar com finalidade, mas é uma finalidade que não é um tempo certo, pode acontecer ou não. O tempo verbal se refere ao tempo da ação, o modo, a maneira da ação. O indicativo é o modo do fato, da certeza. O subjuntivo, da dúvida, da incerteza, da possibilidade ou da contingência. Então, por ser o futuro o tempo mais incerto, o subjuntivo geralmente aponta para um futuro. E o interessante aqui, meus irmãos, que você vai ver, preste atenção, no auristo subjuntivo, você vai o quê? Acrescentar o sigma. Né? Praticamente o subjuntivo só tem nesses dois tempos, presente e auristo.
Mas olha como faz sentido, porque o subjuntivo é um tempo de quê? De apontar um alvo, por exemplo, mesmo que haja o modo da incerteza. Não sabe se vai acontecer. Quando eu falo assim, por exemplo, queira Deus que ele te abençoe, né? Eu estou falando, por que eu falo isso? Por quê? Porque a gente não está abençoando completamente aquela pessoa. Tem o quê? Uma condicional. Às vezes ela não está podendo ser abençoada e eu vou aí abençoar alguém que Deus não quer abençoar. Dá para entender? Então o que é que eu quero dizer? Tem características de futuro no subjuntivo, porque é um alvo, né? Como nós falamos aqui, ó, tá vendo? Então o que é possibilidade. Então, ó, geralmente aponta para um futuro. Estudaremos 5 casos em que se usa o subjuntivo. E logo se nota que todos eles têm esse ar de incerteza sobre o futuro. Eu acho legal, voltando aqui, porque essa característica aqui dá muito a entender isso, ó, o sigma aqui, né, quando a gente faz no presente, o futuro, né, tem um presente, depois vem o futuro. É só acrescentar um sigma entre a raiz e a terminação pessoal. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, o subjuntivo tem essa cara, não é? Vou colocar entre aspas de futuro. Por quê? Porque vai apontar para algo e não é certo. Se fosse um modo indicativo, seria o da certeza, coisa que não é. O subjuntivo é o modo da dúvida, da incerteza, da possibilidade ou da contingência. O subjuntivo aparece no Novo Testamento precedido por conjunções ou isoladamente. Veja, as conjunções são rina, para quê? Introduzindo uma frase final, e o ean, se com a frase condicional. Então, pode ser uma frase final com o subjuntivo, eu tenho que colocar o rina quando aparece. E o ean, se, com a frase condicional. Porque ele diz aqui que no Novo Testamento pode ser precedido por conjunção ou isoladamente. Quando é precedido por conjunção, o subjuntivo vai usar o rina para uma frase final, introduzindo a frase final, ou ean com a frase condicional. A palavra ean é composta da conjunção ei mais an, ou seja, se e qualquer, que dá ao frigir dos ovos para que uma frase final, né? O ean, perdão, é se, perdão, uma frase condicional. Além de servir de conjunção condicional se, o ean serve de partícula indefinida qualquer. Pode aparecer dessa forma também, acompanhado por pronomes e advérbios. Isoladamente, o subjuntivo, então, eu falei, quando se usa conjunções. Agora, isoladamente, ocorrem perguntas deliberativas e exortações. Vamos trabalhar cada um desses aqui. Por exemplo, frase final, 2, frase condicional, 3, frase indefinida, 4, perguntas deliberativas, 5, exortações. Então, essa parte aqui que você está vendo, essas duas, né, eu vou colocar assim, principalmente essa, é muito importante, irmãos. Eu vou até repetir. Subjuntivo aparece no Novo Testamento. Vou tomar uma aguinha aqui antes, quase que eu caí da cadeira. Essa cadeira está desarmando aqui. Ela às vezes me prega um susto, né? Pegadinha aí para você. Então, as conjunções são rina, introduzindo uma frase final, ou ean, se, que o ean é a mistura do ei com an, ou seja, se qualquer vai dar o que? O se, com a frase condicional. Então, o ean você vai usar, quando você usa o subjuntivo com a frase condicional, você usa o ean. Quando usa para uma frase final, uma finalidade, o rina. Isso quando é precedido de conjunções. Quando é isoladamente, o subjuntivo ocorre em 2 tipos: perguntas deliberativas e exortações no Novo Testamento. Então tem aqui frase final, rina, mais subjuntivo, para quê? Que é o parágrafo 538 que a gente vai ver. Frase condicional ean, mais subjuntivo, o C, 539. Frase indefinida, pronome advérbio mais o ean, mais subjuntivo, qualquer, 540. Perguntas deliberativas,
o subjuntivo e a pergunta. E exortações, subjuntivo e o ponto de interrogação, está lá 541 e 542, tá? Então, nós vamos ver agora. E é importante que você preste atenção e veja o que está acontecendo nessas frases para que você possa cada vez mais pegar segurança, essa é a palavra. Por isso que a repetição desse vídeo é importante para você. Você viu que eu voltei na teoria para repetir, para organizar o teu pensamento. Agora nós vamos ver os usos, então, né, de cada um desses que nós falamos. Vamos lá. Então, primeiro, frase final, que é esse aqui, ó. Rina mais subjuntivo. Em primeiro lugar, o subjuntivo aparece em frases finais. Rina mais subjuntivo, que é o para quê. Nesse caso, a conjunção rina, que pode ser também ropos, a tradução é para que é usada. Ou seja, nós vimos que o me se usa com o subjuntivo também. Só se usa o u, quer dizer, o não, no indicativo. Em todos os outros tempos e modos, vai usar o quê? Vai usar o me. Mekrinete é um imperativo. Rina mekrithete, subjuntivo. Não julgueis. Para que rina não sejais julgados. A frase final, a finalidade de não julgar. É que você não seja julgado. Mateus 7:1. Às vezes essa finalidade é muito fraca, mas faz-se presente. Por causa disso, preserva-se o ar de incerteza e, consequentemente, usa-se o subjuntivo também. Isto acontece também em casos de ordens, por não saber o resultado ainda do acontecimento. Por exemplo, eipirrina roi lithoi artoi genontai. Diga que essas pedras se transformem em pães. Ao pé da letra poderia ser diga, né? Para as pedras, pães se tornarão, né? Se transformarão. Eu pus até aqui, ó, genontai, deixa eu ver se eu pus aqui. Não, eu não pus esse aqui não. Eu pus o mais na frente, o gnóstico, né? Então aqui, a palavra rina nem sempre tem força final de alvo, aproximando-se, neste caso, mais de rote. É como se tivesse um rote aqui. Diga, né, que as pedras, pães, se transformarão. Então, esse é um uso do rina na frase final. Vamos ver outro tipo. Também a palavra reos, até, que é uma preposição que pede o caso genitivo, aponta para um alvo no futuro, finalidade. E aí, sendo o futuro incerto, reos, vem reos é seguido pelo subjuntivo. Então tem que usar o subjuntivo para falar de uma possibilidade, mesmo seja de uma finalidade. Por quê? Porque eu não sei se eu vou alcançar essa finalidade. E o subjuntivo é o modo da incerteza, da possibilidade. Ekei menete reosan excelfete. Então fica aqui, fica aí até vós o que? Sairdes. Tá? Então, esse é o subjuntivo aqui, exerromai, né? É o verbo original. Então, fica excelfete. Marcos 6:10. Em vez de an, às vezes acrescenta-se u ou ropu, não fazendo nenhuma diferença na tradução. Mesmo é uma exceção, sendo o subjuntivo, pode-se acrescentar o u também do indicativo aqui. Então veja, evapora-se o subjuntivo e o fato cristaliza-se no indicativo. São regrinhas, né? Então assim, mas se o reus aponta para algum fato no passado, a dúvida dissipa-se, porque já aconteceu. Dá para entender isso, irmãos? Deixa eu colocar aqui.
Deixa eu crescer minha tela. Então, o que o autor está falando? Se está no passado, já aconteceu, eu não tenho dúvida sobre isso. Então é isso que eu vou falar agora, né? Nessa parte aqui, ó. Veja aí. Então, ó, mas se o réus aponta para algum fato passado, a dúvida dissipa-se. Com isso, evapora-se o subjuntivo e o fato cristaliza-se no indicativo. Então, eu uso o uk. O que gnossa é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Reos elthen ho cataclismo mos. Então, aqui, não souberam, vem do gnosco, reos até elthen, né? Até que veio, se lembra o elthen do erromai, é o auristo do erromai, que é o segundo auristo. Veio o dilúvio, até que veio o dilúvio. Então eu pus aqui, ó, o verbo gnóstico é um verbo irregular. Além disso, no futuro ele é defectivo, ou seja, gnossomai. Então não tem o iota aqui, ó. Tá vendo o iota? Não tem aqui, por quê? Porque é um defectivo. Logo, é um irregular e aqui um defectivo. Tem a terminação do quê? Médio passivo, mas é ativo. Logo, anagnosco, que é um verbo composto do verbo original gnosco, segue o mesmo padrão de conjugação do verbo original no futuro também. Por isso que aparece no parágrafo 539 gnossemai, sem o iota aqui. Por essas duas razões. É um verbo irregular e é um verbo anômalo ou defectivo. Vamos voltar para aqui. Então, se está acontecendo no passado, está cristalizado no indicativo. Então, não vou usar mais o quê? Eu não vou usar mais o subjuntivo. É isso que ele está querendo falar em Mateus 24, 39. Tá vendo aqui? Por isso que eu uso réus com o indicativo, no caso, auristo, segundo auristo. Frase condicional. Em segundo lugar, então, a frase condicional eu vou usar o ean, se. Em segundo lugar, o subjuntivo se usa em frases condicionais. Porque você não sabe se vai acontecer, só pode acontecer se a condição for suprida. Uma condição em si abriga uma margem de incerteza, porque a pessoa pode fazer ou não aquilo. No caso, uma ação, uma promessa que ela fez. O grego usa então a palavra ean ou an, que significa ser, com o subjuntivo. Ean, grafomen. Olha aqui, ó. Aqui, se fosse no presente do indicativo ativo, seria um ômicro. Grafomen ten epistolen. Rodidáscalos anagnosetai. Por isso que eu uso aqui o gnosco. Então, aqui, ó. Se escrevermos a carta, o mestre a lerá. Se escrevermos, ele vai ler. Né? Se não escrevermos, ele não vai ler. Agora, para ele ler, tem que ser escrito. Então, a condição para ele ler é o quê? Ser escrita. Então, põe o ean, põe o grafomen no presente, né? No presente do subjuntivo, ten epistolen. Então, e aqui eu faço a explicação, e eu acho legal, fica para você dar uma estudada nessa explicação que eu dei, bem detalhada para você ter uma ideia melhor. Um caso interessante ainda é a negativa dupla. É quando eu ponho o u e o me ao mesmo tempo com auristo subjuntivo, expressando um futuro enfático. Eu vou colocar o u, que na verdade é usado somente, né, ou geralmente no indicativo, praticamente em todos os casos. Isso aqui é um uso que a língua faz para enfatizar. Eu uso o u e o me para dizer de uma ênfase muito clara no futuro. A força da negativa dupla traduz no português usando a expressão de jeito nenhum, sob nenhuma condição. Então, antes ton emon logon teresse thanato ume
feorece. João 8, 51. Então tem aqui, ó, um subjuntivo e tem o que? Outro subjuntivo aqui, ó. O verbo terel, guardar, e o verbo theorel, pensar ou ver, que vem aí a palavra, vem daqui a palavra teoria. Então, se qualquer, né, se qualquer que ganhar, se qualquer que ganhar, a minha palavra, emoi, palavra, então, se, então tá aqui, ó, se qualquer que, ou qualquer que, né, guardar, o que a minha palavra é ton, emon, logon. Aqui vem o emos, que é o pronome pessoal. Ton, emon, logon. A minha palavra. Qualquer que guardar a minha palavra, o que vai acontecer? Thanaton, morte, não, o não enfático. Theorece, a morte não verá ou não observará, né? O me, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Então eu pus até aqui, ó, significado do verbo theorel é vejo, observo, dele deriva a palavra teoria no português. Hopu é o mesmo que pu, que significa em algum lugar. Conferir a lição 59, a gente vai ver isso. Então, esse aqui é o verbo theorel, que a gente ainda não conhecia, pelo menos no grego, né? Mas aqui fica o quê? Essa condicional, veja, frase condicional, que é a segunda aqui, ó. Você vai usar, no caso aqui, nessa segunda acepção, para enfatizar, né, uma negativa dupla mais forte, né, do que o futuro com o indicativo aqui. Então, esse futuro, expressando um futuro enfático. Qualquer que guardar a minha palavra não verá a morte. Sendo que para não ver a morte, a condição é guardar a palavra do Senhor. Aqui que mora o segredo. Frase indefinida, que é agora essa daqui, ó, que nós vamos usar. Frase indefinida, qualquer. Frases indefinidas, incluindo a ideia de qualquer, requerem também o subjuntivo, que dá a ideia de incerteza. Esta incerteza pode se referir a qualquer item, pode ser qualquer pessoa, lugar ou tempo. Neste caso se inclui ean, o que muitas vezes nem pode ser traduzido. É uma partícula chamada partícula expletiva, na verdade não é expletivo, mas é uma partícula que não tem uma tradução. Não tem uma tradução no português, ela traz uma ideia de indefinição, né? A ideia de indefinição. Então por isso que é chamado frase indefinida. Qualquer pessoa. Kai hos han thelo en hymin einai protos estai hymon doulos. Quem quiser entre vós ser o primeiro, será vosso servo. Não é quem quiser, qualquer pessoa. Então usa o an aqui e usa o thelo no subjuntivo. Então, isso é o que nós vamos dizer. Estai rimondulos. E aqui está o infinitivo. Né? O infinitivo do verbo eimi. Será vosso servo. Estai. Na verdade, esse aqui é o futuro, né? Perdão, irmão, isso aqui é o futuro. Não é infinitivo, não. Será. Será vosso servo, que vem desse aqui, ó. Pus até aqui, ó. Vou até... Não posso colocar que está no PDF. Você vai encontrar lá na lição 30, 259. Eu indiquei aqui para facilitar o seu trabalho. 259. Esomai es estai, esometha es este, esontai. Ok? O estai aí, a terceira pessoa do singular, do presente
presente do indicativo, do verbo ser, do verbo eimi. Qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer lugar e qualquer tempo. Akolu, thesou, soi, hopu, ean, aperre. Então, eu te seguirei, eu seguirei a ti, em qualquer lugar, hopu, ean, né? Em qualquer lugar onde, o que? Tu fores, aperre, onde tu fores. Qualquer tempo, rotan, procel reste, o que seste, ros, roi, hipocritai. Né? Como os hipócritas, de novo, ó, o exeste está no futuro. E é um verbo o quê? Um verbo anômalo, que tem características de médio passivo, parece, mas não é. Em qualquer tempo, quando vós orardes, pro seu reste, quando vós orardes, e está aqui, ó, aqui exatamente um subjuntivo. Então, procel romai, você vai ter aqui um anômalo ou um defectivo, e aqui você vai colocar cara de médio passivo, ó, segunda pessoa do plural, mas está no subjuntivo, ó, o etazinho aqui no lugar do epsilon. Seria, se fosse no indicativo, procel reste. Está na voz média passiva. Como está no subjuntivo, é o eta aqui. Então, em qualquer tempo, quando vós orardes, não sereis como os hipócritas. Esse rotan vai dar a ideia de que em qualquer tempo, quando vocês orarem, não sereis como os hipócritas. E aqui eu ponho essas características. Veja, perguntas deliberativas, que eu volto aqui para aquele quadro. Quarta, perguntas deliberativas, depois exortações para nós fecharmos a nossa aula hoje. Por ser o subjuntivo modo da dúvida, fica claro que frases que expressam incerteza requerem-no. Ele ocorre muito em perguntas deliberativas, como por exemplo, kai eperoton auton hoiorloi legontes ti poiesomen. Então, o que? As multidões, o que? Lhe perguntaram, que eu ponho aqui, ó, o verbo eperoton, é o imperfeito ativo de eperotal, que significa perguntar, aqui, ó. Então as multidões, né, perguntaram a ele, dizendo, ó, o particípio aqui presente, ti poiesometa, e aqui está um infinitivo. E aqui é um infinitivo auristo, por causa do sigma. Então, o que então faremos? O que então faremos? Lucas 3:10. Preste atenção aí. Então, perguntas deliberativas. O que nós faremos, Senhor? As multidões lhe perguntaram. Lucas 3:10. E a exortação é a última aqui, aplicação, subjuntivo. E na outra aula nós vamos ver, deixa eu ver aqui direitinho, deixa eu ver onde é que está, subjuntivo, frases condicionais, também vai trabalhar bastante com ean, com rina e assim por diante. Então, o último aí são exortações. Vamos ver. Subjuntivo, exortativo, hortativo. Exortações muitas vezes estão no subjuntivo, exatamente porque ninguém saber se a admoestação será atendida ou não. Então, afes idomen ei erretai, de erromai, Elias sosonauton. Então, deixa, vejamos, eidome.
Está aqui no subjuntivo. Se Elias vem, erretai, salvá-lo, sosson, salvar a ele. Elias sosson, e isso aqui está no particípio, né? Sosson auton, salvá-lo. Vejamos. Por quê? Porque é uma exortação, né? O povo está assim fazendo uma pergunta uns aos outros aqui, falando na questão da morte do Senhor Jesus. Que tristeza. Uma exortação negativa torna-se uma proibição. Me thaumaces hotei ponsoi deichimas geneternai anothen. João 3,7. O me aqui porque está um subjuntivo. Te admires, né? Então, não te admires. Que eu diga a ti, eu te diga. Eipon, né? É o do lego. Então, é o auristo do lego. Deichimas genetenai anothen. Então, importa-vos. Genethenai anothen. Nascer de cima. Nascer de novo. É aqui o uso exatamente para mostrar uma exortação do Senhor. Não te admires que eu te diga. Importa-vos genetenai, nascer, que está aqui. Esse aqui é um infinitivo. E esse infinitivo é um infinitivo que chama a atenção, né, para genetenai. Então ele chama a atenção, para aquilo que o Senhor está falando sobre nascer de novo, de cima ou de novo, tá ok? Então aqui o vocabulário é leofero, eu liberto, an, se e an, se também, que tem as diferentes, esse quadrinho aqui tem que andar contigo, na tua cabeça, rina, ean, e aqui vem o que? As características, frase final, condicional, indefinida, perguntas deliberativas e exortações, meus irmãos. Então, é isso que nós temos aqui. Vamos voltar para a tela grande. Estamos finalizando esta aula, penúltima aula do curso de Grego 3, a importância. Hoje nós demos muitos detalhezinhos. E como é que a gente vai dominar isso? A gente repete aquele quadro, as explicações, os conceitos, e depois, quando a gente for praticando os exercícios, a gente vai vendo o uso disto no texto em si, tá ok? Eu espero que você esteja perseverando, tá? Eu sei que é muita coisa, eu sei, mas eu sei também que você tem capacidade. Eu sei que se você parar, estudar com calma e repetitivamente, você vai pegando e vai aprendendo e fazer os exercícios. Isso é importantíssimo. Os exercícios é que vão te dar a base, ok? Então, espero que você esteja aí fechando esse semestre com a graça do Senhor. Lembre-se, semana que vem nós vamos confeccionar a prova para você ter mais uma semana, ainda outra semana, para entregar as suas notas, nós estarmos fechando assim o nosso semestre. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, que o Senhor digira isso nos nossos corações e nos dê equilíbrio, luz para discernirmos as diferenças do uso de todas essas características dessas frases do subjuntivo, que é tão importante, Senhor. Que o teu nome, que é grande, poderoso, e que o Senhor que nos chamou, que nos capacita, nos ajude, por favor.
Eu oro por mim, pelos meus irmãos, pelas nossas famílias e igrejas, em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima. Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.